Olá, meus amores. Tudo bem? Prontos para a nossa aula de hoje? Aqui é a tia Alessandra, que está com muita vontade aí de ver você aprendendo aí os conteúdos do terceiro ano, meus amores. E hoje não será diferente, porque hoje você irá aprender algo mais, meu amor. Vocês vão aprender aqui nas nossas aulas de hoje um assunto bem interessante na nossa disciplina de História. Isso, nós vamos conhecer um pouco mais aqui sobre um assunto bem interessante, que é sobre o trabalho urbano e também sobre o trabalho rural. Esse assunto, ele está lá no seu livro de história, da página 64 até a página 69. Então, todos com atenção aí para esse nosso assunto, gente. Então, vamos lá. Deixa aí a tristeza, o cansaço, o desânimo e vamos aqui focando aqui nas nossas orientações. Vamos lá? O trabalho ele pode ser classificado em público ou privado. Então, a tia Alessandra vai passar aqui algumas características do trabalho público e também do trabalho privado, para que você possa saber diferenciá-los. Então, vamos lá. O trabalho público é aquele que é mantido pelo governo e, normalmente, ele é executado pelos servidores públicos. Assim, exemplos, como vimos, são os serviços oferecidos pelo governo, como educação, segurança, cultura e etc. Então, vocês podem observar aí que o trabalho público é aquele em que o governo, ele paga para certos tipos de pessoas que são chamados de servidores públicos. Por que são chamados de servidores públicos? Porque ele é mantido, esse serviço, ele é mantido pelo o governo. Entre esses servidores públicos, nós podemos destacar aí a todos os médicos, enfermeiras, professores que trabalham aí para órgãos públicos, né? Você sabe que tem vários órgãos aí do governo que trabalham aí na área da educação, na área da segurança, na área da cultura. Então, essas pessoas que trabalham nesses tipos de órgãos, né, governamentais, elas são funcionários públicos. Já o trabalho privado é aquele que é mantido por uma pessoa ou uma empresa. E, normalmente, ele é executado por trabalhadores empregados na empresa. Há uma infinidade de exemplos desse tipo de trabalho, tanto no comércio, como na agricultura, na pecuária, na indústria, prestação de serviço e etc. Enquanto o trabalho público ele é, né, mantido pelo governo em órgãos governamentais, o trabalho privado ele pode ser mantido por uma pessoa ou também por uma empresa. E, no caso, existem vários tipos de trabalho, né, relacionado ao trabalho privado. Tanto que nós podemos observar no comércio, existem vários tipos de trabalho ligados ao comércio, à agricultura, à indústria e até mesmo algumas pessoas que trabalham na prestação de serviços,
oferecendo seus serviços a uma determinada empresa. Por causa das características da cidade do campo, é comum encontrarmos trabalhos que são específicos a cada um dos dois espaços. No campo, como vimos, as atividades mais comuns são ligadas à agricultura e também à pecuária. Então, gente, o trabalho no campo e na cidade, eles envolvem ali, né, vários setores econômicos, mas como vocês podem observar, como a gente já tem estudado, né, as diversas características, as diversas diferenças entre a cidade e o campo, é possível a gente poder especificar quais são os trabalhos que mais têm acesso a esses dois tipos de ambiente. Como vocês podem observar, no campo, né, as atividades são mais ligadas à agricultura e à pecuária. Não é que no campo não tem outros tipos de atividade, pode possuir, mas a mais comum, a que tem mais acesso, né, para todas as pessoas, essas que são ligadas à agricultura e à pecuária. É comum encontrarmos trabalhos ligados, isso relacionado ao campo, tá, gente? A indústria de alimentos, como a produção e o cultivo de frutas, verduras, leites e derivados e carne. Então, a indústria de alimentos também, ela é muito concentrada também no campo, porque lá vocês sabem que eles podem haver um local maior para o cultivo dessas frutas e verduras, e também na produção de leite, seus derivados, também essa indústria de alimentos, ela pode ser muito encontrada também lá no campo. Também nós temos o comércio de frutas, verduras, leites e derivados, carnes, equipamentos e máquinas usados na agricultura e também na pecuária. Existem também a prestação de serviços, que é encontrada lá no campo, que é relacionada à agricultura e à pecuária, como vacinação, serviços veterinários e agrícolas, pesquisas para melhoria da produção e também o treinamento da mecanização. Então, existem algumas pessoas que trabalham no campo prestando serviços relacionados tanto à agricultura como à pecuária. E cada vez mais, viu, gente, essas prestações de serviço, esses serviços, eles vêm aumentando. Já na cidade, os trabalhos, eles são bem mais diversificados, porque há uma maior demanda da população. Então, é possível você encontrar várias pessoas que moram na cidade, então, esses trabalhos também, eles são bem mais diversificados, são bem mais diferentes, né? Assim, é possível encontrarmos uma infinidade de trabalhos em todos os ramos da atuação, quer seja no comércio, na indústria e também na prestação de serviços. Olha aqui, nós podemos citar o exemplo de um supermercado. No supermercado, há vários tipos ali de trabalho em que as pessoas elas podem estar exercendo um papel diferente nesse tipo de comércio. Podem estar no caixa, podem ali estar no local de reposição de mercadorias, podem estar na parte da limpeza. Então, são vários trabalhos que você pode encontrar dentro desse tipo de comércio.
Também nas indústrias, viu? As indústrias também com os mais variados produtos, como computadores, automóveis, máquinas, equipamentos, materiais de construção, enfim, os vários tipos de indústria, de base, extrativa e de transformação. Então, na indústria também, você encontra vários setores em que as pessoas podem estar trabalhando, tanto na fabricação, como na montagem, como também na execução de programação para computadores, automóveis e para essas máquinas. Comércio também nós podemos encontrar na cidade, né? O comércio dos mais variados produtos, como artigos de informática e tecnológicos, além de acessórios, roupas, alimentos e etc. Como você pode observar, na cidade existem grandes locais onde vendem aquelas variedades, né, de acessórios. Existem lojas específicas para vender roupas, outras específicas para vender alimentos, e existem também aquelas que vendem artigos de informática. Então, no comércio, há os mais variados produtos em que as pessoas elas podem estar ali trabalhando. Existem também, gente, a prestação de serviços na cidade, que ela é bastante variada, dentro dos ramos advocatício, médico, dentário, jurídico, cultural, educacional e etc. Também na parte, né, do trabalho privado, né, na cidade, nós podemos encontrar bastantes tipos de serviços variados, advogados, médicos, dentistas, auxiliar ali dos oftalmologistas, enfim, são muitas prestações de serviços que podem ser encontrados no trabalho privado. É importante pontuar que, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, os trabalhadores do campo foram modificando sua forma de trabalhar. Exemplos de trabalhadores do campo. Bom, nós temos aí um exemplo do agricultor, que ele cultiva produtos agrícolas, ou seja, ele cultiva os produtos que são produzidos na terra. Atualmente, ele já utiliza as máquinas que facilitam o plantio e a colheita dos produtos. Antes, esses trabalhadores utilizavam só ali a sua enxada, né, gente? E agora eles estão utilizando máquinas que estão facilitando ali tanto o plantio como a colheita. O tratorista. O tratorista é responsável por trabalhar com máquinas pesadas que plantam, colhem e preparam a terra para a produção. Ele manuseia máquinas com cada vez mais função que facilita o trabalho. Nós temos também o veterinário, né? Que é aquele que trabalha com a manutenção e a saúde dos animais. Agora, existe também, gente, o zootecnicista, que é aquele que cuida da produção de animais criados para alguma finalidade comercial. O zootecnista e o veterinário, eles utilizam vacinas, rações e diversos meios para melhorar a vida dos animais e os produtos obtidos por meio dele. Então, o veterinário está ali cuidando da manutenção e saúde de animais, tanto os animais pets como os animais que vivem, né, em determinados
locais. Já o zootecnista, ele é apto para cuidar daquela produção de animais que são criados para uma finalidade comercial, por exemplo, numa granja, que ali existem vários tipos de aves que são destinadas unicamente para a sua finalidade comercial. Existe também, gente, o engenheiro agrônomo ou a engenheira agrônoma, que estuda e planeja as ações na produção agrícola, combinando vários conhecimentos adquiridos em seus estudos e sua prática profissional. Ela incorpora semente. Eles, incorporam sementes modificadas de plantas com maior resistência a pragas ou com maior produção. Existe também o boiadeiro, que é aquele que cuida da criação de bois das grandes ou pequenas fazendas. Ele realiza seu trabalho atualmente com motos para aumentar a sua produtividade. Os espaços urbanos, eles também se modificaram com o tempo, por causa da inserção permanente de novas tecnologias. Os operários, eles precisam estudar permanentemente para estar preparados para lidar com novas máquinas. Os feirantes, eles trabalham comercializando alimentos e produtos diversos nos mercados públicos e feiras livres. E os comerciários procuram dispor produtos e serviços para o consumo, utilizando cada vez mais a tecnologia. Os escritores estão reinventando a maneira de escrever por causa dos avanços dos recursos tecnológicos e das mídias. Antigamente, os escritores, eles utilizavam somente papel e caneta. Depois eles foram utilizando a máquina de escrever e agora muitos desses escritores estão se reinventando, acerca dos recursos tecnológicos, utilizando aí os notebooks, tablets, para melhorar, sim, sua forma de aumentar aí, o seu conhecimento através das mídias. Os advogados, eles precisam estar permanentemente atualizados sobre a legislação vigente. Para isso também, eles usam de tecnologia, de informação e também de comunicação. Então, gente, todas as profissões, independente de onde e por quem sejam exercidas, elas são importantes e devem ser respeitadas. Então, nós temos médicos, enfermeiros, professores, eletricistas, garis, temos também carteiros, todas essas profissões, independentes de quem elas estejam sendo exercidas, elas são importantes para a vida da nossa sociedade e também elas devem ser respeitadas. Amores, vamos para as nossas atividades. Nas nossas atividades, das páginas 69 até a página 71. Vamos lá? Na página 69, na primeira questão, você vai explicar o critério de classificação, ou seja, a diferença entre o trabalho público e o trabalho privado. Já na segunda, você vai dar exemplos de trabalhos públicos realizados pelo governo e de trabalhos privados realizados por uma empresa particular. Na terceira questão, você vai observar as imagens e vai classificar o trabalho que está sendo realizado, escrevendo se diz respeito ao comércio, à agricultura, à pecuária, à indústria ou à prestação de serviço.
Já na página 70, na quarta questão, diz o seguinte: acompanhe a história de cada personagem e a seguir classifique se o trabalho é urbano ou o trabalho é rural. Então, cada um desses itens conta um pouquinho da história do trabalho de cada um. Aí resta você analisar se é um trabalho da área urbana ou da área rural. Na quinta, você vai pintar a cena que retrata um profissional exercendo uma profissão urbana. Capricha aí na pintura. Na página 71, você vai observar os profissionais, vai identificar sua profissão e vai escrever se é mais comum encontrá-la na cidade ou no campo. Primeiro quadrinho, escreve o nome da profissão. No outro quadrinho, escreve se ela é mais comum encontrar na cidade ou no campo. Na sétima questão, você vai responder quem sou eu. Existem várias dicas de profissionais e aí existem também alguns exemplos. Leu a dica? Ah, ele está falando deste profissional. Marca o X no profissional em que está sendo citado nessa dica que você está lendo aí dos itens A, B, C e D. Então, queridos, Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Beijão da tia Alessandra e até logo mais.